nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que as outras irmãs vão chegar conforme o culto vai dando seguimento. Mas enquanto elas não chegam, não tem problema, intercedemos por todas da mesma maneira, oramos por todas da mesma maneira. Confiamos que o Senhor vai trazer quem deve estar aqui. Amém. Deus nos abençoe, dando a paz em nossos corações, em nossa mente e em todo nosso ser, limpando toda palavra errônea, todo pensamento mau e tudo aquilo que não vem dele, em nome de Jesus. Assim pedimos, assim clamamos e assim confiamos de que ele vai nos responder. Irmãs, vamos dar início a esse culto. Só dar uma breve explicação que hoje vai ser mais um daqueles casos onde vamos ver algumas heresias, não de igreja, mas hoje só de uma pessoa, né? Hoje não é uma igreja, hoje é uma pessoa. Uma irmã daqui do grupo me enviou um estudo feito por esse homem. O nome dele é Mário Persona. E eu achei tantos erros. E eu percebi que esse homem ele é tão famoso que eu não conhecia ele, mas eu creio que alguém deve conhecê-lo. Até porque ele vem pregando publicamente assim para as pessoas desde 88. Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Vamos dar início ao culto em nome de Jesus. Alguém se disponibiliza a fazer a oração inicial? Se não tiver, não tem problema. Amém? Amém. Glória a Deus. Então não tem problema, eu vou fazer em nome de Jesus. Deus nos conduz. Vamos orar ao Senhor. Está todo mundo me ouvindo? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nosso Deus, Mestre, Pai, Criador e Sustentador, aqui estamos diante de Ti mais uma noite para Te louvar, Te bendizer, Te exaltar e fazer tudo conforme a Tua graça e misericórdia nos permite, da maneira boa, perfeita e agradável. Estando nós aqui, Senhor, não poderíamos começar de qualquer maneira, porque o culto é feito para o Senhor, é feito pelo Senhor. A gente não podia começar sem antes falar com o Senhor. Pedimos primeiramente a autorização para dirigir a nossa voz ao Senhor, que o Senhor receba os louvores que aqui serão cantados, as orações que aqui serão feitas e respalde a palavra que aqui será pregada. Senhor Jesus, apareceu tantos imprevistos, Senhor, em nossas vidas nos últimos dias. Mas até que o Senhor nos tem dado vida, tem dado saúde, e apesar de tudo colaborando para que a gente não estivesse aqui, para que a gente não estivesse sorrindo, para que a gente não estivesse com saúde, não estivesse com paz, não estivesse com um emprego ou com sustento, meu Pai. Te agradecemos porque apesar de tudo que aconteceu nesses últimos dias, na vida de todos nós, aqui estamos. Depois de doenças, depois de enfermidades, depois de tantas frentes de batalha, Senhor. E algumas ainda continuam aqui. Mas o Senhor continua aqui. A tua palavra diz que tudo passa, inclusive as dores, mas a tua palavra permanece. E pedimos que nesse momento, então, Senhor, que tudo que é da carne passe, que tudo que é do mundo passe, que toda preocupação passe, que tudo aquilo que não vem de ti passe, Senhor. É disso que necessitamos de santidade. É disso que necessitamos, Senhor, da tua presença. E pedimos a tua presença para todos os que estão aqui. Para todos os que estão aqui, para todos os que não estão aqui, Senhor. Ajuda a irmã Odelita, Senhor, que acabou de sair daqui. Mas o Senhor sabe o quão ela é carente das orações, como ela é carente da tua presença. Ajuda ela, Senhor, meu Pai. Ajuda ela a enfrentar essas batalhas, ajuda ela a colher testemunho, Senhor, e a ter muito tempo de vida para te louvar, porque somos edificados pela vida, através da vida de tua serva também. Ajuda a irmã Maria, Senhor, que é que está como apoio para a irmã Alderita, e que o Senhor ajude e dê forças a todos nós para cumprir as nossas tarefas familiares, Senhor. Dá sabedoria para que a gente possa criar os nossos filhos, Senhor,
Dá-nos paciência para que a gente possa viver em santidade sem esmurecer diante de tanta coisa errada que a gente vê. Muitas vezes a gente se sente desanimado, Senhor. Mas nos ajuda, dá-nos paciência para esperar o nosso galardão sem esmurecer. Derrama a tua justiça sobre nossa vida, Senhor, contra as pessoas que, de maneira injusta, nos tratam desonestamente, tratam a tua obra em nossa vida desonestamente, nos tratam, Senhor, desonestamente em todo tipo de assunto. Pedimos da tua justiça, Senhor. Te pedimos da tua correção também sobre nossos pecados. Se nós erramos, se nós falhamos, se nós pecamos contra ti, contra nós mesmos ou contra o próximo, perdoa-nos, Senhor. Porque muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. Achamos que estamos fazendo certo, não nos damos conta de que estamos pecando, e ainda assim acabamos fazendo errado, achando que estamos certos. Nos perdoa, Senhor, pelos pecados que sabemos que cometemos e até mesmo por aqueles que não, nem sabemos, nem imaginamos que era pecado, mas cometemos mesmo assim. Perdoa nossos erros, nossas falhas, tudo aquilo que não vem de ti. Traga as pessoas, meu Pai, para ouvirem a tua palavra. Traga as pessoas para ouvirem as orações, para ouvirem os louvores, Senhor. Que o Senhor tenha, meu Pai, o total comando aqui, a total dirigência, controle aqui nesse culto. Porque não é homem que dirige, não é homem que dá oportunidade, não é ninguém que decide, é o Senhor quem decide as coisas aqui. Decide então, Senhor, fazer dessa noite mais uma noite onde teu respaldo, a tua presença, as tuas revelações testificam na mente e no coração daqueles que aqui estão presentes. E por favor, Senhor, não afaste de nós o teu Espírito Santo, mas nos faça limpos e dignos para nos referir ao Santo Espírito Santo. Assim oramos e te pedimos a tua força sobre nós, sobre a tua serva irmã Eliana, irmã Eliane. Ajuda, Senhor, por favor. A irmã Geis, meu Pai. Sobre a irmã Cleanice. A irmã Mari, a irmã Vilma. A Dani, nossa irmã. E tantas outras, Senhor. Que nem sabemos a necessidade, que nem sabemos a situação. Que muitas vezes nem lembramos, mas o Senhor não se esquece de nenhum dos teus. Senhor, oramos e te pedimos que o Senhor age nas enfermidades, nas injustiças, naquilo que não vem de ti, em todo ataque contra a nossa vida. Que o Senhor haja com defesa, Senhor. E assim oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados e o teu respaldo em tudo que fazemos, especialmente nesse momento. Em nome do único Deus que existe, que nos purifique e nos banhe com o seu sangue, limpando-nos de todo pecado. Limpa-nos dos nossos pecados, Senhor, eu te peço. Em nome do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe. Amém e glória ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A, a paz do Senhor Jesus, irmã Clarice, Deus abençoe. Boa noite. A senhora está bem? Boa noite, a paz. Graças a Deus. Amém. Alguém gostaria de cantar algum canto com o Senhor, se assim quiser? Amém. Glória a Deus. Deus nos ajude e nos conceda a paz. Conduza o culto como Ele quer. Amém. Vamos partir para a pregação então, visto que nenhuma das irmãs quer cantar nesse exato momento. Amém. Minhas irmãs, como eu estava comentando aqui, antes da irmã Cleanice chegar, uma irmã aqui do grupo, que eu não vou dizer quem é, me enviou um estudo, uma fala de um homem falando sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, as 70 semanas de Daniel, todo o assunto polêmico do Apocalipse, né? E muito bem, essa irmã, ela me enviou esse estudo, falou
que interessante, não? E eu fui ver e me deparei com uma grande heresia. E me deu muita tristeza e muita agonia em ler e escutar algumas coisas que eu vi naquilo que me foi enviado. E visto que a gente sempre, vez ou outra, a gente analisa algumas heresias para ter exemplos do que não fazer, como foi o caso de algumas congregações que a gente viu algumas coisas erradas. A gente não faz isso tentando atacar ninguém, mas tentando analisar exemplos ao nosso redor do que não fazer em comparação com o que a Bíblia diz do que fazer. E muito bem, em honra ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos iniciar essa pregação, a leitura de sua palavra e a análise daquilo que está ao nosso redor. Bem, minhas irmãs, como é que começa essa história? Eu preciso explicar para vocês. Como eu disse, me enviaram um estudo, uma fala de um homem. Esse homem ele é chamado Mário Persona, brasileiro, do estado de São Paulo, nasceu na década de 50, e ele é muito famoso por dar palestras, por ser um homem de negócios. E ele também, além das atividades profissionais que ele exerce, esse homem ele recebe perguntas sobre a Bíblia. Ele tem um site só disso e um canal no YouTube também, onde pessoas perguntam coisas para ele e ele responde. E justamente, minhas irmãs, uma irmã aqui do grupo ela me enviou esse estudo e foi justamente uma pergunta que ele recebeu. Ela me enviou a pergunta que fizeram para ele e a resposta. A pergunta foi a seguinte: o Velho Testamento da Bíblia Sagrada, ele cita o arrebatamento, ele fala algo sobre o arrebatamento da igreja, de Jesus ele nos levar para o céu, nos levar dessa terra. E muito bem, eu gostaria de ler a resposta que ele deu. A resposta é grande, muito grande. E vamos analisar por partes, sempre fazendo um paralelo, sempre colocando a Bíblia de lado, amém? Então a pergunta é a seguinte, que fizeram para ele. A Bíblia Sagrada, ela cita no Velho Testamento algo sobre o arrebatamento. Vamos ler a primeira afirmação da fala desse homem, desse homem chamado Mário. Muito bem, ele começou a sua resposta dizendo assim: o arrebatamento aparece nas profecias do Antigo Testamento. O arrebatamento não aparece nas profecias do Antigo Testamento. Ponto. É possível utilizar figuras do arrebatamento como Enoque e Elias, mas apenas como exemplos e não como sendo o arrebatamento em si. Enoque e Elias foram tirados do mundo por uma espécie de arrebatamento, mas não é o mesmo que ocorrerá com a igreja, quando os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Destes, Jesus é a primícia, ou o primeiro fruto. Portanto, Jesus não poderia ter sido precedido por Enoque e Elias nessa condição. Vamos por partes aqui. Perguntaram para ele se o arrebatamento aparecia no Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento. E ele falou logo de cara: o arrebatamento não aparece nas profecias do Antigo Testamento. Eu devo dizer que isso aqui é um equívoco. Claro que aparece, sim. Assim como Jesus aparece no Velho Testamento, assim como o Apocalipse, o julgamento aparece no arrebatamento, a vinda, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo isso aparece no Velho Testamento.
Claro que não aparece dizendo, olha, tem um Messias, o nome dele é Jesus, ele vai morrer, ele tem o cabelo de cor tal, ele tem a voz de tom tal. Não dá detalhes, obviamente, mas fala sim. E o arrebatamento é um desses casos que fala realmente. Vamos ler o livro de Salmos. Eu não coloquei aí o que iríamos ler, porque eu já expliquei que vão ser muitos versículos, são pequenos versículos, mas são muitos. Eu não tive tempo de escrever, nem de marcar na minha Bíblia. Não tive condições de marcar na minha Bíblia, senão iria estragar o livro. Mas mesmo assim, vou ler aqui o Salmo de número 68, Salmo de número 68, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor, olha como está escrita. Senhor, depois que subiste às alturas, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, sim, até mesmo dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse ali habitar. Isso aqui é um salmo de Davi, e Davi está falando com Deus. E Davi está dizendo assim: Senhor, depois que o Senhor subiu às alturas, o Senhor levou cativo muitos prisioneiros, e o Senhor recebeu homens como dádivas. Ele está falando aqui de Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, né, ressuscitou, subiu aos céus novamente, ele levou consigo muitos prisioneiros. Aqui, prisioneiros não é que a gente vai preso, né? Mas é que são servos. Sabemos que Jesus ele subiu. Mas aqui o Salmo está falando depois que subistes. Assim como no arrebatamento. Primeiro o Senhor Jesus ele sobe, depois é que ele vai nos levar. Ele ainda não levou. Essa profecia aqui está para se cumprir. Depois que o Senhor subiu às alturas, é o tempo que estamos vivendo agora. Jesus ele subiu. Depois que subiste às alturas, levaste consigo muitos prisioneiros. Isso aqui é o arrebatamento puro. Primeiro Jesus sobe, depois ele volta para buscar a sua igreja e levar com ele. E há outros exemplos, mas esse aqui é só o primeiro. E é o único que eu vou dar nessa pregação. É um salmo que fala sobre o arrebatamento, que Jesus ele subiu aos céus e depois que ele subiu, ele levou consigo muitos prisioneiros e até mesmo dentre os rebeldes. Sabemos que Jesus subiu. Essa profecia ainda está para se cumprir, que Jesus ainda vai arrebatar a sua igreja. Agora, se a gente for analisar o português, não vou nem falar do grego, do hebraico, do aramaico. A palavra arrebatamento significa levar. Um ladrão arrebatou minha carteira. O ladrão levou minha carteira. Tiago arrebatou a minha filha. Tiago pegou a minha filha, carregou e levou. O arrebatamento, a palavra arrebatar, significa levar. Então, os Salmos aqui ele está falando de arrebatamento puro. Tanto na palavra, na gramática, no significado da palavra, no dicionário, né, vamos dizer assim, na etimologia, quanto no assunto mesmo, retirando o significado da palavra. Amém? Ele continua dizendo assim, olha, o arrebatamento não aparece nas profecias do Antigo Testamento, coisa que eu já mostrei aqui. É possível utilizar figuras do arrebatamento como Enoque e Elias, mas apenas como exemplos e não como sendo a coisa em si. Enoque e Elias foram tirados do mundo por uma espécie de arrebatamento, mas não é o mesmo que ocorrerá com a igreja, quando os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Destes, Jesus é a primícia ou o primeiro fruto. Portanto, Jesus não poderia ter sido precedido por Enoque e Elias nessa condição.
E ele abriu aqui, minhas irmãs, eu vou explicar para vocês. Ele abre aqui um assunto, né? Ele diz que realmente Enoque e Elias foi retirado da terra, né, sem ver a morte. Ele foi levado por Deus vivo, sem morrer, em uma espécie de arrebatamento, isso é verdade. Mas Elias e Enoque não ocorreu um arrebatamento como o da igreja, porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia, é o primeiro fruto. Já que a Bíblia diz que Jesus é a primícia e o primeiro fruto, dessa forma, Jesus não poderia ter sido precedido, ou seja, antecedido por Enoque e Elias nessa condição de ser arrebatado. O que ele está querendo dizer é que a Bíblia diz que Jesus é o primeiro fruto. Então, se Jesus é o primeiro fruto, ninguém poderia subir ao céu antes dele. Ele deixa aqui, para provar a fala dele, segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 e em diante. Vamos ler, em nome de Jesus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Amém, amém. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim, olha. Agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês se entristeceriam como os demais, que não têm em que pôr a esperança. Pelo fato de crermos na ressurreição de Jesus Cristo, também acreditamos que Deus, por meio de Jesus Cristo, tomará consigo os que morreram. Ao dizermos isso, baseamos-nos na própria palavra do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos, porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com a trombeta de Deus. Os que morreram unidos ao Senhor Jesus serão os primeiros a se levantar. Então, nós que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vemos aqui que no arrebatamento vai ter trombeta, vai ter anjo, tudo mais. Os mortos ressuscitarão, os mortos com o Senhor ressuscitarão. Muito bem, muito bem. Porém, aqui o assunto é o arrebatamento. O assunto desse texto aqui é o arrebatamento, especificamente é a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento. A Bíblia, minhas irmãs, ela, ela diz realmente que os homens serão ressuscitados. Que Jesus é os primeiros frutos. Só que a Bíblia diz que Jesus é os primeiros frutos, não do arrebatamento, mas da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o poder de Deus e a ter o corpo glorificado. Por isso que é chamado a primícia, o fruto, o primeiro fruto, porque ele foi o primeiro a ter o corpo glorificado aqui na terra e subir aos céus. Então, eu colocar em questão Enoque e Elias no assunto da ressurreição não tem nada a ver, não tem cabimento nenhum. Realmente, Elias e Enoque eles foram levados por Deus antes de Jesus vir à Terra. Isso é inegável. Eles foram arrebatados, eles foram levados. Eles não tiveram um corpo glorificado. Eles não ressuscitaram e tiveram um corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ter essa condição, a receber, a ter o corpo glorificado na terra. Porém, é inegável que Enoque e Elias foram
levados por Deus antes de Jesus aparecer publicamente na Terra. Então, esse assunto de você colocar Enoque e Elias nesse discurso aqui do arrebatamento não tem condição nenhuma. Porque Jesus realmente é o primeiro fruto. E Enoque e Elias realmente não precedeu, não se anteciparam para ser na frente de Jesus os primeiros. Porém, Enoque e Elias subiram ao céu, foram levados realmente antes de Jesus, embora não tenham sido glorificados no corpo. Mas, de fato, Jesus foi o primeiro a receber a glorificação, a se glorificar com o seu corpo e subir aos céus. Amém? Muito bem. E ele segue as suas afirmações dizendo assim o seguinte: para entender o arrebatamento, é preciso entender antes que a igreja não é Israel. Mas a igreja era um mistério, um segredo, que não foi revelado a nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Então a gente entende aqui que esse homem, ele separa Israel da igreja e a igreja de Israel. Uma coisa que está equivocada também. Por quê? Vamos ler o livro de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha o que Paulo diz. Efésios 2, 11. Por isso, lembrem-se de seu estado anterior. Vocês, gentios por nascimento, chamados em circuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel. Eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Até aqui por enquanto. Paulo fala assim: naquele tempo, no passado, vocês, gentios, vocês que creem em Deus agora, vocês não tinham Cristo, vocês estavam alheios, vocês estavam distantes da vida nacional de Israel, eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus e estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Perceba que Paulo sempre fala no passado: vocês eram, eram, faziam, vocês estavam alheios à vida nacional de Israel. Vocês eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus para Israel. Perceba que ele diz sempre: vocês estavam. E agora, Paulo, como é que estamos? Já que éramos, não somos. Já que estávamos, não estamos mais. Onde é que estamos agora, Paulo? Eu e você, que somos brasileiros, que não somos judeus por nascimento. Onde é que estamos agora, Paulo? Versículo de número 13. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue de Cristo. Aproximados de quê, Paulo? Justamente daquilo que estávamos distantes, das promessas feitas a Israel, da vida nacional de Israel e da salvação, já citada nos versículos que eu li anteriormente. Então, antes, quando não conhecemos a Cristo, estávamos alheios à vida nacional de Israel, estávamos longe, estávamos cortados, separados, estávamos fora das promessas que incorporam o plano de Deus para Israel, estávamos sem Cristo. Mas agora vocês, Efésios, e vocês, todo mundo que não faz parte de Israel por nascimento, vocês foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Paulo está só repetindo aquilo que o Senhor já nos ensinou na sua palavra. Todos nós, judeus e gentis, judeus e estrangeiros que não são judeus, fomos, quando cremos em Jesus, fomos enxertados todos em uma árvore só,,, , que é Jesus Cristo.
Então todos nós fazemos parte de uma árvore só. Livro de Romanos está escrito isso. Versículo número 14. Porque o próprio Jesus é a nossa paz. De nós fez um só. E derrubou o muro de divisão que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela lei, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Jesus o fez a fim de criar dos dois grupos, judeus e não judeus, uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer paz e reconciliar essa nova humanidade com Deus em um único corpo ao ser executado na cruz como um criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Então, Paulo está dizendo que todo judeu que crê em Jesus e toda pessoa da China, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, do México, que crê em Jesus, todos nós, foi derrubado um muro que nos dividia. Nós agora estamos em um corpo só. Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos um só povo, e ele morreu para que dos dois grupos, judeus e não judeus, fosse formado um corpo só, uma nova humanidade. E essa humanidade ela é reconciliada com Deus. Então, separar Israel, claro que a gente separa incrédulo de quem crê. A gente separa crente de quem não é crente. Mas eu separar os judeus que creem em Jesus e a igreja que crê em Jesus, isso é negar a cruz de Cristo, porque Cristo morreu para isso também, para tirar o pecado, mas também para isso aqui, como Paulo está explicando, fazer de toda a humanidade, inclusive Israel, um só. E perceba que o detalhe é que Paulo ele é judeu, da tribo de Benjamim, e ele está falando como judeu. Ele fala assim: nós estávamos divididos. Eu que sou judeu e vocês que são de Efésio. Nós estávamos divididos. Deus derrubou o muro que nos separava. Eu, judeu, e vocês, Efésios. Então eu dizer, como esse homem disse aqui, eu vou ler a fala dele novamente. Para entender o arrebatamento é preciso entender que antes que a igreja não é Israel. Então, me perdoe, mas esse homem aqui ele está negando a cruz de Cristo. O que ele quer dizer aqui não é que aquele povo que não crê em Israel não faz parte da igreja ou não faz parte do corpo de Cristo. Ele está dizendo que qualquer pessoa que nasce em Israel não faz parte da igreja. Isso é simplesmente absurdo. Isso é dizer que os apóstolos não fazem parte da igreja. Isso quer dizer que os apóstolos e o próprio Jesus Cristo não tem nada a ver com a igreja. Porque se Jesus morreu aqui para que a igreja fosse unida, judeus, não judeus, chineses, brasileiros, todos, e agora esse homem ele nega isso aqui, ele está dizendo que Jesus não é o Messias? E me entristece muito saber que alguém enviou isso aqui para mim e disse: olha que estudo interessante. É como eu dizer para a igreja, eu olhar para a igreja católica e falar: olha que bonito, que interessante. Alguém negando a cruz de Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Mais um mistério. Para entender o arrebatamento, é preciso entender antes que a igreja não é Israel, mas era um mistério, um segredo, que não foi revelado a nenhum dos profetas do Antigo Testamento, disse Mário Persona. Mas, obviamente, que Deus não ia revelar a igreja para nenhum profeta, porque a igreja não é mistério nenhum. Os próprios profetas fazem parte da igreja. Quer que eu prove? Eu provo. Na Bíblia. Lemos aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Veja bem. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Olha o mistério do Senhor aqui, na palavra dele. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto, e com o preço do teu sangue compraste para Deus
pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino para ser governado por Deus, sacerdotes para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Se você perguntar quem é que vai estar no céu, esse versículo aqui responde, porque esse versículo aqui é o cântico dos 24 anciãos que estavam na visão de João. João foi para o céu, ele viu o que estava no céu. E lá no céu ele viu 24 anciãos, cada um tinha um trono, e todos eles adoravam a Deus. Nessa pregação não é tempo para discutir quem são os 24 anciãos, porém o fato é que esses 24 anciãos estavam no céu, eles tinham 24 tronos, eles estavam com Deus e eles adoravam a Deus. E o que é que eles diziam diante de Deus? Senhor, tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto e com o preço do teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. No céu, quem foi salvo com Jesus Cristo foi pessoas de toda tribo, língua, nação, povo e etc. No céu, quem vai estar lá como igreja do Senhor é todos os povos, todas as línguas, todas as nações, toda a linhagem, toda a família que foi salva, inclusive judeus. Porque tem judeus se convertendo, tem judeu morrendo por Jesus Cristo. Os apóstolos todos são judeus. Todos eles morreram por Jesus Cristo. E eles fazem parte da igreja, foram salvos. Então, obviamente, vamos estar nos céus com eles. Pessoas de toda tribo, inclusive as 12 tribos de Israel. Pessoas de toda língua, inclusive hebraico e aramaico. Todo povo, como o povo judeu. E toda nação, inclusive a de Israel. Junto com o Brasil, junto com todas as nações que têm algum salvo. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Que coisa bonita, maravilhosa. Apocalipse 19, capítulo 19, versículo de número 5. Uma voz partiu do trono dizendo: Louvem nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Quando a Bíblia fala assim, pequenos e grandes, quer dizer rico, pobre, importante ou não importante, popular ou não popular, judeu ou não judeu. Isso aqui é a noiva do Cordeiro. Todos os salvos de todas as eras, de todas as nações, de todos os povos. Então não há separação entre um judeu que crê em Jesus e uma pessoa de qualquer outra nação que crê em Jesus. Já imaginou se um judeu, uma pessoa que nasceu em Israel, uma pessoa que vem de uma família israelense, chegasse aqui e a gente começasse a tratar ele como se ele não fosse da igreja de Jesus? Já pensou se ele lesse a Bíblia com nós, orasse a Deus como nós, adorasse a Jesus como nós, e a gente continuasse tratando ele como se ele não fosse da igreja? Veja que vergonha seria, não é verdade? Veja que falta de vergonha na cara isso seria. Isso é discriminação. Esse é o verdadeiro preconceito. É dizer que um israelense, mesmo adorando Jesus, mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo dons de Deus, ele não pode ser da igreja do Senhor. Que palhaçada é essa? Isso me irrita, sinceramente, isso me irrita, isso me entristece saber que tem alguém conhecido lendo isso aqui. As falas desse homem. Muito bem. Para entender o arrebatamento, é preciso entender antes que a igreja não é Israel, mas é um mistério, um segredo que não foi revelado a nenhum dos profetas do Antigo Testamento.
Portanto, é preciso entender que as profecias, ele está dizendo isso, eu estou lendo a fala dele. Portanto, é preciso entender que as profecias do Antigo Testamento nunca falam da igreja. Ele está dizendo assim, olha, portanto, é preciso entender que as profecias do Antigo Testamento nunca falam da igreja. Outra heresia. O Velho Testamento fala. Aqui, quando ele falou igreja, ele não está falando das pessoas que creem no Senhor. Não está falando do povo de Israel crendo no Senhor, mas ele está falando, ele está se referindo, eu estou entendendo o que ele está dizendo. Ele está se referindo a nós, pessoas de todas as nações que não fazem parte de Israel e que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque para esse homem, a igreja só é as pessoas de todos os países, menos Israel, que creem em Deus. Então ele está dizendo que a Bíblia, no Velho Testamento, não fala de nenhum estrangeiro que iria crer em Jesus Cristo. Isso é uma mentira também. E por incrível que pareça, foi um judeu que desmentiu esse homem. E o judeu foi Paulo. Livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 20. Olha o que Paulo diz. Além disso, Isaías diz com ousadia, dizendo assim, olha, fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Entretanto, a respeito de Israel, Isaías diz o seguinte, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e contestador. Paulo acabou de dizer que Isaías profetizou sobre nós uma coisa. E acabou de dizer que Isaías profetizou de Israel, daquele país, outra coisa. Romanos capítulo 10, versículo número 20. Além disso, Isaías diz com ousadia, fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Isso aqui, minhas irmãs, é o livro de Isaías no capítulo de número 65, versículo de número 1. Versículo de número 21 de Romanos. Romanos 10, 21. Entretanto, a respeito de Israel, Isaías diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e contestador. Isso aqui é Isaías, capítulo de número 65, novamente, agora no próximo versículo, versículo de número 2. Então, Paulo está dizendo, Isaías disse uma coisa, porém, a respeito de Israel, ele diz outra coisa. E esse outro povo que Isaías está falando é justamente o povo que não perguntava por Deus. Nós, brasileiros, não perguntávamos por Deus, não conhecíamos a Deus, mas por graça e misericórdia, um certo dia alguém chegou aqui com a Bíblia, evangelizou a nação todinha e aqui estamos até hoje. Enquanto Israel sempre perguntou por Deus, desde o passado, Deus estendia a mão para Israel. Israel conhecia a Deus, mas por muitas vezes se desviava. É disso que Isaías está falando. Que enquanto Deus deu a lei para o povo de Israel, Israel por muitas vezes se desviava. Enquanto nós, chineses, brasileiros, americanos, africanos, europeus, que não recebemos a lei de Deus, outrora não conhecíamos a Deus, podemos, nós conseguimos receber, fomos capazes de, não somos capazes de nada, mas o que eu quero dizer é, tivemos acesso a Deus. Isso aqui não é Romanos. Apesar de estar escrito no livro de Romanos, Paulo aqui, o texto todo está citando Isaías. E eu citei para vocês os capítulos e os versículos. Versículo de número 1 e 2 do capítulo 65 de Isaías. Então, apesar disso aqui estar no Novo Testamento, se eu for lá no Velho e ler Isaías, vai estar escrito do mesmo jeito. A diferença é que aqui Paulo está explicando o que é que significa a profecia. Porque eu poderia ler no Velho Testamento e alguém poderia dizer que é mentira, mas aqui Paulo escreveu a explicação. Hoje, muito bem.
quero continuar a provar na Bíblia que a igreja e Israel pode fazer parte da igreja, assim como o Brasil pode fazer parte da igreja, assim como qualquer nação pode fazer parte da igreja. Quero mostrar para vocês judeus sendo chamados de cristãos na Bíblia. Sim, judeus que criam em Jesus começaram a ser chamados de cristãos. Inclusive, eles foram os primeiros a ser chamados de cristãos. Depois é que a gente, pessoas de outras nações, começamos a ser chamados de cristãos. Então, os primeiros cristãos foram eles, não nós. Eles foram a igreja primitiva, não nós. Eles foram os primeiros frutos da igreja, não nós. Atos capítulo de número 11, versículo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo de número 11, versículo de número 21. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas confiou e se voltou para o Senhor. Notícias do acontecido chegaram aos ouvidos da comunidade cristã de Jerusalém. Opa, em Jerusalém tinha cristão. Você acha que quem era? Era um brasileiro que chegou por lá? Foi um árabe que chegou por lá? Jesus foi quem plantou a igreja, começou em Jerusalém, e obviamente, minhas irmãs, começou por judeus. Não foram os chineses que estavam lá sendo chamados de cristãos, comunidade cristã. Notícias do acontecido chegaram ao ouvido da comunidade cristã de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus em ação, ficou alegre e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de confiança. Então Barnabé foi a Tarso procurar por Paulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia. Eles se reuniram com a congregação local durante um ano e ensinaram a um número considerável de pessoas. Foi também em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Foi lá em Antioquia com Paulo e Barnabé. Quem é Paulo? Paulo é um judeu da tribo de Benjamim. Era fariseu. Quem é Barnabé? Barnabé é um judeu da tribo dos levitas. Dois judeus chegaram em Antioquia. Deus foi abençoando a obra. E as pessoas chamaram aquela congregação que tinha judeus de cristãos. E o próprio texto chama a comunidade cristã de Jerusalém. Judeus estavam lá, Pedro estava lá, João estava lá, Tiago estava lá, Filipe fazia parte dessa congregação de Jerusalém. Então, judeus podem ser cristãos, podem fazer parte da igreja, podem servir a Deus, não há impedimento nenhum. E eu não posso fazer diferença disso. Eu vou deixar essa pregação gravada aqui no grupo, amém? Para quem quiser ver depois, quem quiser ver com calma. Vou deixar aqui no chat do grupo. Vamos ver as falas seguintes desse homem chamado Mário. Portanto, é preciso entender que as profecias do Antigo Testamento nunca falam da igreja. Quando Israel rejeitou seu Messias e rei Jesus, a profecia entrou em um estado de suspense, pausou, para Deus introduzir a época da igreja. Assim que esta for arrebatada, assim que a igreja for arrebatada, o relógio profético recomeça a bater para cumprir a última semana de anos profetizadas por Daniel. Veja que absurdo. Deus, desde o começo da criação, Deus tem um relógio profético. Desde o começo das profecias, Deus tem um relógio profético, onde marca o começo de todas as coisas
e o fim de todas as coisas, o fim do pecado, do mal, desse mundo. Muito bem? Muito bem. Minhas irmãs, parte desse relógio foi revelada a nós pela palavra, através do servo de Deus Daniel, que recebeu a profecia das 70 semanas. E esse homem Mário, ele deixou aqui Daniel 9, capítulo de número 9, versículo de número 24. Eu quero ler com vocês para explicar essa fala dele. Talvez você não esteja entendendo o quão absurda é essa fala, mas vamos ler e vamos explicar em nome de Jesus. Amém, amém. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. 70 semanas foram decretadas para seu povo e para sua cidade sagrada, para dar fim à transgressão, dar cabo do pecado, perdoar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o lugar especialmente sagrado. O anjo aqui está falando com Daniel, dizendo: Daniel, 70 semanas foi decretada para dar fim ao pecado, para perdoar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, o profeta, ungir o santo dos santos. Ou seja, para dar fim ao pecado. Para o mundo voltar a ser perfeito. Em outras palavras, para a gente ter o corpo glorificado. Para a gente conseguir o presente de morar com Jesus. Muito bem? Daniel, 70 semanas foi decretada para isso acontecer, para dar fim ao pecado, nunca mais existir pecado, para restaurar o seu povo, para restaurar os povos, para selar a visão e o profeta. Amém? Amém. Então, minhas irmãs, essas semanas elas não são semanas de verdade, né? Semanas humanas, são semanas espirituais do calendário de Deus que a gente não sabe. Muito bem, 70 semanas foi decretada para dar fim a tudo. Essas 70 semanas não passou, né? Que a gente ainda está aqui sofrendo com o pecado. Vamos seguir o texto. Versículo de número 25. Saiba, portanto, e entenda que 7 semanas transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá em seu lugar por 62 semanas, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldades. Vamos com muita calma aqui. Onde falou assim, ó, Daniel, 70 semanas foi decretado no céu por Deus para dar fim ao pecado, para dar fim a tudo que é mal. Saiba de uma coisa, Daniel. Das 70 semanas, 7 semanas são o tempo desde que vai começar a reconstrução de Jerusalém, dos muros, né? Lembra de Neemias? Reconstrução dos muros. A primeira semana começa a contar dali, Daniel. Quando os muros foram reconstruídos, quando saiu o decreto para começar a construção, começou a primeira semana. Desse decreto de reconstruir Jerusalém, Jerusalém vai ser reconstruída até a aparecida até a aparição do príncipe ungido, que é o Messias, né? Jesus Cristo. Do começo do decreto para reconstruir o muro até aparecer o Messias, Daniel, passou 7 semanas. Muito bem? Muito bem. Vou reler aqui novamente para vocês entenderem com muita calma. Versículo número 25. Saiba, portanto, e entenda que 7 semanas passarão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Daniel, da construção do muro de Jerusalém e de Jerusalém ser reconstruída até o príncipe ungido aparecer, que é Jesus Cristo, passou 7 semanas, Daniel.
Ele permanecerá, o príncipe ungido permanecerá em seu lugar por 62 semanas, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldades. Então, depois das 62 semanas, o Messias, olha, a palavra aqui já diz que o príncipe é o Messias, para não deixar dúvida, né? Então, depois de 62 semanas, o Messias será eliminado e não terá nada. O povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário, mas seu fim virá com a inundação e desolações estarão decretadas até a guerra acabar. Daniel, da reconstrução de Jerusalém, dos muros, com Neemias, até aparecer o Messias, passou 7 semanas. Das 70, passou 7. Quando o Messias vier, ele vai ficar no seu lugar por 62 semanas. Depois das 62 semanas, ele vai ser eliminado. Ele vai morrer. Daniel, desde que Neemias está construindo o muro de Jerusalém até o Messias aparecer, até Jesus Cristo aparecer, 7 semanas. Do Messias aparecer até ele morrer, 62 semanas passaram. Agora vamos fazer um cálculo aqui rapidinho, minhas irmãs. 62 mais 7, né? São as 7 semanas da reconstrução do muro até o Messias. E mais 7 mais 62, que 62 é do Messias até a morte dele. 62 mais 7, 69. Se você parar e se der conta, você vai entender que falta uma semana para completar 70. Então, desde que Jesus Cristo morreu, estamos na última semana. Já faz 2000 anos que estamos na última semana. Agora veja, quando começou o muro a reconstrução do muro de Jerusalém, até Jesus aparecer, passou cerca de 450 anos. Cerca. Passou mais, mas eu não tenho aqui o número de cabeça. Só que profeticamente no calendário de Deus passou 7 semanas. Para a gente passou 400 e alguns anos a mais. Para Deus passou só 7 semanas. Agora veja que interessante. Jesus, ele não passou nem 40 anos na Terra. E para Deus passou 62 semanas. Veja que coisa. E desde que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, já fazem mais de 2000 anos e ainda não passou uma semana. Que coisa, não? Mas o que é que esse homem diz aqui? Ele está dizendo, minhas irmãs, nessa fala aqui, que quando Israel rejeitou o seu Messias, a profecia, o relógio profético, uma semana, aí passa o ponteiro do relógio 2 semanas. Quando Israel rejeitou o Messias, a profecia pausou. Então, realmente, estava contando as semanas, primeira semana, segunda semana, terceira semana, chegou na sétima, o Messias apareceu, né? Porque a primeira começa com a reconstrução do muro e a sétima começa com a aparição do Messias. Jesus apareceu, só que ele foi rejeitado pelos judeus. No cálculo aqui que esse homem ele está dizendo, minhas irmãs, ele está dizendo que cada semana espiritual das 70, as 70 semanas, cada semana representa, deixa eu ver aqui, que eu esqueci, 34 anos. Ele está dizendo aqui no seu cálculo que cada semana de Daniel, uma semana representa 34 anos. Mas espera aí. Se eu fizer 34 vezes 70,
A gente já passou dessa conta. A gente já passou muito da conta. Porque se cada semana são 34 anos e Jesus Cristo, ele foi morto, né, e ressuscitou na penúltima semana. Então, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, só sobrou uma semana. A Terra só deveria ter 34 anos para frente, até Jesus voltar. Então, por que já se passou mais de 2.000 anos e a profecia não se cumpriu? A Terra não acabou. Ele aqui está dizendo que depois que Jesus ele foi rejeitado, a profecia parou de contar. Agora, minhas irmãs, pensa aqui comigo. O que é mais fácil eu dizer? É mais fácil eu dizer que o meu cálculo ele está errado, ou eu dizer que o meu cálculo está certo, e para eu dizer que o meu cálculo está certo, porque já fazem mais de 2.000 anos, não tem cabimento desse cálculo aqui estar certo. Já passou mais de 2.000 anos que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Não tem como esse cálculo se encaixar aqui. Aí o que é que eu devo dizer? Eu devo assumir que o meu cálculo está errado, ou eu devo dizer que o relógio de Deus parou de contar e esses 2.000 anos não está contando? Pois bem, olha a decisão do homem. Em vez de ele assumir que o cálculo que ele está acreditando está errado, olha o que ele diz. Se você fizer as contas, verá que são perfeitamente identificáveis na história as primeiras 7 semanas e a outra porção de 62 semanas. Como eu já disse, né, irmãs? As 7 semanas a gente sabe quando foi que aconteceu. Foi quando Neemias começou e quando Jesus apareceu. 7 semanas. As outras 62 foi quando Jesus apareceu até ele morrer e ressuscitar. São identificáveis, né? A gente sabe dizer quando termina e quando acaba. Se você fizer as contas, verá que são perfeitamente identificáveis na história as 7 primeiras semanas e a outra porção de 62 semanas. Mas não a última semana, pois ainda não ocorreu. Entre a retirada do Messias e o dia de hoje, já se passaram mais de 2.000 anos que não aparecem no cálculo, que não são inclusos no cálculo, porque era justamente o período em que Deus iria encaixar a sua igreja, o mistério ou o segredo que estava escondido da profecia dirigida a Israel. A retomada das tratativas com Israel só pode ocorrer se a igreja for tirada de cena, já que ela não tem nada a ver com Israel. Isto ocorrerá no arrebatamento. Que absurdo, não? Ele diz aqui que realmente esses 2.000 anos que já se passaram da morte de Jesus Cristo não vai se encaixar no cálculo, porque Jesus ele parou o relógio. E ele só vai voltar a contar o relógio quando a igreja for arrebatada, Israel vai ficar e vai ficar com o anticristo. Aí que começa a última semana, aí vai ficar 30 e não sei quantos anos com o anticristo aqui na Terra. A não ser que ele ache que esse tempo vai ser abreviado, né? E vai durar menos anos. Mas não tem cabimento isso aqui, minhas irmãs. Veja que em todo tempo ele separa, ele não aceita que Israel pode fazer parte da igreja. Se por um lado a gente tem pessoas santificando a cidade de Jerusalém, dizendo que é o céu na terra e a terra no céu, por outro lado tem gente como esse homem aqui que diz que Israel não pode de jeito nenhum fazer parte da igreja, que Israel não é parte nenhuma da igreja. Isso aqui é um absurdo. Aí o que é mais fácil? Eu dizer que o meu cálculo está errado, porque, minhas irmãs, sinceramente, 400 e alguns anos mais para Deus ser 7 semanas, mas menos de 40 anos para Deus depois ser 62 semanas, não tem lógica humana que explique. E além do mais, minhas irmãs, sinceramente, se a gente conseguisse entender a lógica das 70 semanas, a gente conseguiria saber quando é que Jesus vai voltar. E a gente não pode saber, por isso a gente nunca vai entender como é que 400 anos para Deus são 7 semanas, e menos de 40 anos para Deus são 62 semanas também. Mas é como diz a Bíblia, não esqueçam de uma coisa, não ignorem uma coisa, diz a Bíblia na carta de Pedro. Um dia para Deus são como 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus são como um dia. Eu me pergunto, quantas semanas será que são para Deus?
São coisas que a gente não pode saber, porque se a gente souber, a gente sabe quando é que Jesus vai voltar. Mas esse homem, ele insiste nesse cálculo errado, e infelizmente a minha preocupação não é o que ele pensa, mas é o que as pessoas estão sendo induzidas como pessoa. Uma pessoa aqui do grupo me enviou isso aqui e falou, olha que interessante. Ele acaba as suas afirmações dizendo o seguinte, meus irmãos. Ele cita aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo número 3, versículo número 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aí ele fala assim embaixo, olha. Para que todos os seus santos aqui citados no livro de Tessalonicenses participem da vinda de Jesus Cristo para reinar, como a Bíblia diz, obviamente os santos precisam estar nos céus antes disso. Ele está dizendo que os santos do Senhor são a igreja. E como a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar com os seus santos vai vir a segunda vinda de Jesus, vai ser com os seus santos. Então ele está dizendo, a igreja vai ser arrebatada e Jesus vai voltar para lidar com o anticristo, vindo com os seus santos, vindo com a igreja. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. A gente já está chegando no final da pregação, está praticamente no final, meus irmãos. Livro de Mateus, versículo de número capítulo de número 16, versículo de número 27. Mateus 16, capítulo 16, versículo de número 27. Antes de ler, minhas irmãs, a gente sabe que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele não veio acompanhado de ninguém, né? Ele veio só. Na segunda vinda, a Bíblia diz, em algumas partes, que ele vai vir com os seus santos. Eu quero mostrar aqui quem são os santos. Livro de Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então recompensará cada um de acordo com sua conduta. Jesus está falando da segunda vinda dele. Ele está dizendo que ele vai vir com os anjos. A segunda vinda dele para lidar com o anticristo, ele não vai vir com a igreja no céu, ele vai vir com os anjos, acompanhado dos anjos. Olha aqui, livro de Mateus também, novamente, capítulo número 25, versículo número 31, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Perceba aqui que todas as nações estarão na terra. Jesus vai vir com seus anjos, com seus santos anjos, e vai estar tanto a igreja aqui, quanto os bodes, tanto as ovelhas quanto os bodes, tanto os crentes quanto os não crentes, tanto os filhos de Deus quanto os não filhos de Deus. Aí Deus vai vir com os seus anjos e vai separar igreja para a direita, bode para a esquerda. Como é que a igreja vai vir no céu se a igreja vai estar aqui para ser separada do joio, o trigo do joio? É algo assim que eu não consigo entender. Mas, para finalizar a pregação, meus irmãos, gostaria de ler algumas falas de outros assuntos, de uma fala bem curta desse Mário Persona, que vem ficando famoso ao longo dos anos aí e está ficando famoso entre os irmãos das igrejas. Olha, eu já disse que as pessoas elas fazem perguntas para ele e ele responde publicamente. Certa feita perguntaram para ele assim, olha, os cristãos devem combater o casamento gay? E a resposta de Mário Persona foi a seguinte, cristão está no mundo, mas não é do mundo. Portanto, ele não tem nada que interferir na política e no governo deste mundo. Não vemos o Senhor, os apóstolos ou os discípulos interferindo nos governos da época. Quando os costumes
quando os costumes aceitos pela sociedade eram iguais ou piores aos praticados hoje. Esse homem está dizendo aqui que crente não se deve meter na vida de ninguém. A gente não deve combater casamento gay, simples assim. Quando a gente vê Paulo sendo apedrejado justamente por não aceitar as coisas que o Império Romano dizia. Quando Paulo não aceitava o que as pessoas diziam. A gente vê Pedro e João sendo açoitados pelo Sinédrio, pelos juízes de Israel, de Jerusalém, por não se curvar à vontade do governo e do juízo. E eles foram açoitados e Jesus foi morto e crucificado justamente porque Jesus combatia publicamente os fariseus. Porque ele combatia a liderança de Israel. Porque ele se manifestava contra coisas que não são de Deus. Coisas que ele não ordenou. Então Jesus publicamente falava: ai de vós, fariseus, pecadores, arrependam-se. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, não é para fazer isso, é para fazer dessa forma. Dizia Jesus, gritando, proclamando o evangelho. Então, a pessoa que diz que a gente não deve se meter na vida de ninguém, essa pessoa aqui é o quê? Cristão não é. Porque cristão foi feito, foi formado, foi renovado para uma nova vida, proclamando as boas novas. Certa feita, perguntaram a ele: o mandamento de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho, foi dado à igreja? A pergunta foi a seguinte: Jesus, ele falou, ide por todo mundo e pregar a igreja? Olha a resposta dele. Não. O ide por todo mundo não foi uma ordem dada à igreja, por uma razão bem simples. A igreja não existia antes do livro de Atos, capítulo número 2. Portanto, a ordem foi dada diretamente aos apóstolos, em um tempo em que estavam na condição de discípulos judeus do Messias de Israel. Era uma ordem dada em um diferente contexto. Existe muita confusão quando você aceita o que as denominações ensinam, sem conferir no contexto do que cada coisa é ensinada na palavra de Deus. A ênfase que muitas denominações dão aos evangelismos está fora de lugar se considerarmos que a igreja não é uma organização evangelística, minha gente. Não é papel da igreja evangelizar. Olha o que esse homem está dizendo. Não é papel da igreja evangelizar como se fosse uma organização missionária e nem salvar o mundo da fome e da miséria como se fosse uma ONG beneficente. A ocupação da igreja é com Cristo, não com os incrédulos. Esse homem está dizendo: não pregue o evangelho agora. Primeiro ele fala: não combata, não interfira na vida de ninguém. Agora ele está falando: não pregue o evangelho. Simples assim. Não evangelize, não faça missões. O ide por todo mundo, ele está dizendo assim: o ide por todo mundo e pregar o evangelho não foi dado à igreja, porque Jesus está falando com os apóstolos. Então vamos pegar nossa Bíblia nesse momento, minhas irmãs, e vamos rasgar ela, porque a carta aos Filipenses não foi escrita para nós, foi escrita para os filipenses. Não vamos ler o livro de Mateus, porque não foi escrito para nós, foi escrito para judeus. Não vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, porque não foi escrita para nós, foi escrita para os Coríntios. Não vamos ler o livro de Apocalipse, porque não foi escrito para nós, foi escrito para as 7 igrejas. Sem cabimento isso aqui. E por fim, minhas irmãs, para finalizar aqui a minha fala, quero ler uma última fala que eu peguei. Fizeram uma pergunta para ele, eu quero ler uma última fala que eu peguei dele. Perguntaram para ele assim: olha, o que você pensa dos sonhos e visões? Ele respondeu dessa forma: eu, particularmente, considero todo esse interesse por sonhos e visões como insatisfação com o que Deus revela em sua palavra. Quando nos falta a comunhão com Deus e com sua palavra, saímos procurando por informação em outras fontes, como sonhos, visões, fábulas, histórias inventadas, tem muito disso por aí. Então ele está dizendo que o dom de visões é desnecessário. E eu não coloquei aqui, minhas irmãs, mas uma certa feita, ele perguntou assim: será que a gente precisa do dom de visão agora que somos habitados pelo Espírito Santo? Porque ele estava dizendo que o dom de visões só era para o Velho Testamento, já que hoje nós temos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, né?
acesso à presença do Espírito Santo. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo número 2, quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo pela primeira vez, as pessoas começam a falar em línguas, em várias línguas, né, de várias nações. E o povo pergunta o que é aquilo, e Pedro, o apóstolo, se levanta e fala assim: isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que o profeta Joel ele disse que nossos filhos terão visões, nossos velhos, nossos anciãos terão visões, sonhos. Então veja, minhas irmãs, que não é porque a gente tem o Espírito Santo que a gente não precisa mais de visão. É justamente pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, que a gente tem visão. Era isso que o apóstolo Pedro estava explicando. Que justamente agora que as pessoas estão recebendo batismo com o Espírito Santo, elas vão passar a ter visões. Paulo ele teve sonhos que conduziram ele na sua viagem missionária. Por fim, minhas irmãs, no fim desse estudo aqui, dessa fala desse homem sobre o arrebatamento, sobre Israel e sobre a igreja, por fim ele deixou uma lista. Olha o que ele disse no final de tudo, né? As ideias aqui faladas, né? As ideias não são originalmente minhas, mas são frutos do que tenho aprendido da palavra de Deus fora dos sistemas denominacionais, com irmãos congregados ao nome do Senhor e também com autores de outras épocas que congregavam assim, sem denominação, né? Como J. G. Bellet, C. H. Brown, Jenny Darby, Dennett, Faraday, Harris, W. Kelly, McIntosh, A. Miller, F. G. Patterson, Pollock, Rosser, Smith, Stanley, Trotter, Wigram e muitos outros. Então veja aqui que ele deixou uma lista bem extensa de teólogos, pessoas que deixaram algum tipo de teologia para que esse homem, como ele disse, formasse as ideias dele. Ele disse que as ideias aqui faladas, né, essa fala dele não é original dele, mas são fruto do que ele aprendeu com irmãos que ele se congrega e com esses nomes aqui e com muitos outros que ele não citou. O que é que eu tenho a falar? Um último versículo para acabar a pregação. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Sobre tudo que a gente viu agora, mais ou menos. Especialmente sobre esses nomes de alguns teólogos, algumas pessoas. Isaías, capítulo de número 31, versículo de número 1. Ai dos que descem ao Egito esperando ajuda, confiando em cavalos, confiando em carruagens, porque eles têm muitos e na força da cavalaria dele, mas não olham para o Santo de Israel, nem consultam o Senhor. Então, meus irmãos, o que ele disse aqui, que eu acabei de ler para vocês, e que a irmã mandou para mim, pode até ter sido baseado na busca desse homem em auxílio no Egito, de homens, de cavalos, de exército. Mas eu garanto para vocês que isso aqui não foi consultado ao Senhor. Para você dizer uma coisa dessa,